sofrimento. Boa tarde, pessoal. Mais um programa Vem Conhecer. E hoje eu vou tirar um pouco das dúvidas de vocês e mostrar um pouco de conhecimento. Nada melhor do que essa linda natureza aqui no Parque da Praça do Carmo, em Olinda. No programa passado, mostramos a vocês um pouco da caminhada de terreiro, resumi para vocês um pouco da Lei 10.639, parágrafo 03, que é sobre o culto e origem afro-brasileira aqui no Brasil. Falando de candomblé, quando eu falei na cidade de Fé, onde tudo começou, existiu a chegada dos negros aqui no Brasil, através dos navios negreiros, onde lá dentro eles sofreram muito, mas também trouxeram muito conhecimento para nós. Então foi lá dentro daquele espaço que eles começaram a se introduzir um com o outro e assim gerando as nações afro-brasileiras. Como eu falei lá no início, Nagô, Jeje, Jejimari, Xambá, Queto, Angola e entre outros. Na chegada no Brasil em suas cesáreas para poder cultuar a sua religião chamada de candomblé, que eu expliquei que lá na África é conhecido por Quindumbo. E aí, agora eu vou tirar uma dúvida para vocês sobre o sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ele foi conduzido na época colonial aqui no Brasil, quando o negro era obrigado a seguir os mandamentos católicos. Nada contra quem é do catolicismo, tá? É uma explicação. Então, o negro africano, ele começou a ser mais inteligente, começou a aprender sobre o catolicismo. Quando voltava para sua senzala, ele cultuava o seu orixá na linguagem iorubá. E se algum senhor de engenho ou padre naquela época pedisse para proibir o que estava acontecendo, eles explicavam que estavam cultuando o Deus católico na linguagem iorubá. Mas, na verdade, eles estavam cultuando ao seu orixá no silêncio. O que acontece hoje em dia? Muitas vezes você ouve falar que Nossa Senhora do Carmo é Oxum, Santa Bárbara é Oiá, mas não tem nada a ver, gente. É cada um no seu segmento. O santo católico é uma coisa, o orixá é outra coisa. O que acontecia era o seguinte, que eles celebravam no mesmo dia que o santo católico, para poder cultuar suas festas. A diferença do candomblé no Brasil é que o povo de terreiro, eles têm o mês que eles celebram a determinado orixá. Como novembro, e muitos terreiros se celebram o mês de Oiá. Depois eu vou falar um pouco sobre ela para você. E no catolicismo existe a oração, né, e a consagração a Santa Bárbara. Então essa continuidade já vem desde a era colonial até hoje. A diferença é, nós celebramos o mês e o catolicismo celebra aquele dia e aquele momento e até o mês também, se possível. Então esse foi um pouquinho da dúvida que eu tirei de vocês sobre o sincretismo religioso. Agora eu vou falar para vocês a hierarquia do candomblé. Primeira coisa é o seguinte, a hierarquia do candomblé. O que é que tem dentro do candomblé para ter uma hierarquia? Começamos, né, pela cozinheira, chamadas de Iá. Nós temos os curiosos, conhecidos por Tabexi. Nós temos os iniciantes, conhecidos por Iaôs, Dofonos ou Dofoninhos, que são os iniciantes. Nós temos as Equedes, que é aquela mulher determinada a cuidar do terreiro, na ausência do Pai de Santo ou na presença dele, cuidar daquele ser humano que começou a iniciar no terreiro como o iniciante conhecido por Iaô. Né, servir, dar comida, passar os banhos determinados para ele. E temos o Ogã, que trabalha em tudo. No momento das suas obrigações, da limpeza do terreiro, no momento da feitoria também de um filho de santo, ele está presente. Nós temos os babalaôs, ou babalorixás, ou ebames, conhecidos por pai de santo, ou zelador de santo, e as ialorixás, ou iás, que também são as mães de santo, da mais velha à mais nova. Então, tudo isso é uma hierarquia que é respeitada dentro de um terreiro de candomblé, e onde lá acontecem as suas celebrações, as suas divindades, a natureza, porque o orixá, minha gente, é justamente a natureza pura, né? Orumilá
o Deus Supremo, na linguagem Yorubá, determinou há muitos e milhões de anos atrás o que cada orixá iria fazer no seu reinado, o que ia fazer na terra para ajudar o próximo. É agora que você vai conhecer, eu vou começar por Exu. Exu, para muitas pessoas, é o diabo, é o capeta. Não tem nada a ver. Isso é apenas uma mera ilustração das pessoas preconceituosas. Exu, na verdade, foi destinado a ser o primeiro Exu da linha dos orixás. Por quê? Porque ele é o que abre os caminhos para que os filhos consigam alcançar aquilo que se pede a Exu. É o orixá masculino. Na segunda-feira é o dia que os terreiros cantam ou celebram para Exu, acende suas velas e pede para que ele abra o caminho. Além disso, Exu é o dominador do destino da vida de muitas pessoas, né? É o abridor de caminho, é o falangeiro dos orixás. Ele traz o recado para que o babalorixá possa repassar para os seus filhos. Por exemplo, num terreiro de candomblé, se canta primeiro para Exu, para ele limpar o terreiro. O que é que o Pai Santo faz? Ele canta assim: Exu ajo mancaio odara alarue Exu ajo mancaio odara caiaú. As suas contas, que não é a cor do orixá, as contas que ele veste é o preto, o branco ou o preto e o vermelho, dependendo da sua nação. Nessa cantoria que eu disse agora, é onde o Pai de Santo invoca a presença de Exu para que ele limpe os pensamentos das pessoas e o culto dos orixás celebre com muita paz e muita calma. Agora, vou falar para você um pouco do orixá Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, forte, sábio. Orumilá deu a ele a aprendizagem das ferramentas. Ele foi o criador de todos os armamentos dos orixás, iam de espadas, escudos, cabeçotes, para que na era, quando todos os orixás eram reis ou rainhas dos seus lugares, poder defender o seu povo. Além também, Ogum também é um orixá de caminho, porque além de ser irmão de Exu, ele também alivia um pouco das travessuras que Exu faz em alguns lugares. Então as pessoas procuram Ogum para também quebrar demandas, tirar olho grande, algum pensamento maldoso. Ogum, Deus da mitologia, criador dos metais, dos orixás. Por que eu estou aqui no pé do dendê? Era uma das plantas que Ogum usava. Ele pegava as folhas do dendê para fazer roupas para os orixás, como ele fez para Omulu. Ele pegou a palha do dendê, que é chamada de maruô, para fazer a roupa de Omulu, que já já vou explicar a vocês. E, logicamente, existe um cântico para Ogum, para que ele possa abrir o caminho das pessoas, que é assim: Ogum torubamba, torubamba, laê, 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 Ogum na guerra, guerria, Ogum na guerra, guerria, Ogum patacuriô. E assim a gente celebra Ogum nos terreiros. Omulu. Existe Omulu e Obaluayê. Em alguns terreiros juntam-se os dois, mas na verdade Omulu é o pai e Obaluayê é o filho. Omulu, quando casou com Oiá, nasceu Obaluayê. Obaluayê ficou com cuidado àqueles que já se foram, para não perturbar os filhos de santo e nem acompanhar as pessoas na rua. Omulu, o Deus até então das doenças e da cura. Em que sentido? Por exemplo, antigamente existia o povoado. Então o povoado recebia o recado de Omulu, onde ele dizia: olha, vem uma chuva muito forte e vai adoecer o seu povo. Procure com Ossan as ervas para que seu povo não fique doente. Então, quando o pessoal não procurava, recebiam, entre aspas, o castigo de Omulu, e que quem entregava era Obaluayê. Omulu, Deus da cura. Obaluayê é onde ele evita as doenças para as pessoas. Quando o zelador pega o jogo de búzios e joga
vai perguntar ao Mulu e ao Baloaê o que é necessário para cuidar dos seus filhos. Por exemplo, esse cântico. Jó manjobê, Jó manjobê, Jó manjobê. O Mulu, ele tem o seu vestimento com a palha da costa, chamada de maruô, como eu contei que algum deu a ele. Por quê? Porque ele foi deixado na beira de um rio por sua mãe, e muitas formigas e bichinhos picou ele todo. Então Nanã pegou o Mulu, levou até o mar, e Iemanjá tomou conta dele. Iemanjá, por ser mãe dos Oris, pediu para Ogum fazer o seu vestimento. Continuando sobre os orixás, são conhecidos em base, no Brasil, 16. Tem mais de 300 orixás na África do Sul. Mas para o Brasil foi destinado, através das nações, 16 orixás. Eu falei para vocês agora Exu, Ogum, Omulu e Obaloaê, embora algumas nações juntam os dois. Temos Nanã, que foi destinada a cuidar do barro, da argila, a protetora dos filhos. Nós temos também Ossan, que é o orixá das ervas. Omulu precisou muito de Ossan para curar suas curas que ele tinha no corpo. Orumilá deu a ele a serventia das ervas, das folhas. A gente, quando está no terreiro, pede a Ossan, Assá, minhas folhas, porque Oiá, nas suas travessuras, quando o Exu queria saber o mistério das folhas, Oiá deu uma ventania, espalhou as folhas para tudo que é canto, e os orixás saíram feito um louco, pegando suas ervas medicinais, que lá na frente vocês vão conhecer um pouco disso. Nós temos também Odé, Oxóssi, um é da caça, o outro é da pesca. Porém, em alguns terreiros, apenas se cultua Oxóssi e outro, Odé. Odé com Q maior, para celebrar a Odé. Agora eu vou falar para vocês sobre a orixá Euá. Euá foi destinada a Orumilá para dar conhecimento aos orixás perdidos, os orixás que estavam no meio do mundo sem saber o que fazer. Logum Edé é filho de Ogum com Oxum. Quando eles tiveram seu casamento, ele passa 6 meses na caça e 6 meses na beira do rio ou na cachoeira. Obá é orixá também do amor. Teve sua orelha direita cortada por causa de uma travessura, uma antiga lenda que eu vou contar depois para vocês também conhecerem. Nós temos também Ibeji, que foram os 2 filhos primordiais gêmeos do mundo, filho de Ogum com Yansan, que no catolicismo nós temos o conhecimento por São Cosme e Damião. Nessa trilha, estou chegando lá em Mamãe Oxum. Ora, Mamãe Oxum, dona dos rios, das cachoeiras, que na verdade no Rio Lento fica Oxum Maré, que é metade cobra e é metade gente, assim na liturgia africana, como também temos Bessem, seria o homem, e Oxum Maré, a fêmea. E Oxum, ela fica justamente nas cachoeiras. É lá onde ela faz todo o processo para as suas filhas no momento do parto. É a deusa da fertilidade, do ouro. É a mãe clamada por muitos seguidores. No mês de julho é onde os terreiros celebram a Mamãe Oxum, né? E no catolicismo, a Nossa Senhora do Carmo. Muitos terreiros cantamos assim: Aieko, aie, yaraque, yaô, orumaieô, yajacolodô, orumá, filé, Oxum. Não há quem não se emocione quando canta para Oxum. O seu choro, na liturgia e na lenda africana, diz que construiu o rio Nilo.